Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você, cada um de nós, possamos pedir que nesse momento o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos envolva, possa tocar a nossa mente para nos dar o entendimento, tocar o nosso coração, para que essa palavra, essa catequese de hoje, encontre no nosso coração terra boa, terra fértil, para que ela possa crescer, florescer e frutificar. Que o Espírito Santo possa fazer da nossa alma e do nosso espírito esse lugar de acolhida a tudo aquilo que o Senhor hoje quer nos falar, por meio da sua Santa Igreja, por meio desses ensinamentos. Que você possa pedir um espírito de humildade, um espírito de fé, para crer e acreditar que tudo o que aqui é falado, da parte da Santa Igreja, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente é para o nosso crescimento espiritual, é para a edificação da nossa fé, é para nos fazer discípulos cristãos melhores. E assim, Senhor, nós pedimos que por meio do Teu Espírito Santo, esse encontro de hoje seja grandemente, Senhor, frutífero para todos nós. Tira, Senhor, toda dispersão, toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que não venha a cooperar com este momento. Mas, Senhor, que todos nós aqui unidos a Ti pelo Espírito Santo, possamos, Senhor, beber de tudo isso que essa catequese de hoje quer nos oferecer, como água viva, como alimento sólido, possa nos fazer crescer ainda mais na nossa convicção de fé católica, apostólica, romana, nos fazer assim testemunhos mais fiéis e efetivos em meio a este mundo, além do que também essa catequese, Senhor, possa nos aproximar cada vez mais de Ti, cada vez mais buscar a Tua presença e o Senhor, assim, realizar Suas maravilhas em cada um de nós. Pelos frutos, Senhor, desta catequese desse dia, que hão de acontecer na vida de cada um, dos seus familiares, daqueles que estão em seu redor, eu quero vos louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, irmãos e irmãs, muito boa tarde a vocês que chegaram, os que estão chegando agora neste momento. Vamos então prosseguir na nossa catequese sobre os sacramentos, mais especificamente hoje, na sua segunda parte, sobre o sacramento da confirmação, ou como nós conhecemos, sacramento do crisma. Vimos então, pela primeira parte na semana passada, os que estavam, que o sacramento do crisma é um sacramento de confirmação. O sacramento do batismo é um sacramento de remissão de pecados. O sacramento do crisma é um sacramento de consagração. Então, pelo batismo nós somos purificados, somos redimidos. Pelo crisma nós somos consagrados verdadeiramente ali, confirmados nessa união com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, boa tarde. Então, esse é o primeiro ponto. Vimos também que o sacramento do crisma, ele é confirmação por quê? Porque você agora, já na idade da razão, pleno das suas faculdades, das suas vontades, das suas decisões, nesse sacramento agora você livremente vai confirmar aquilo que um dia seus pais e padrinhos disseram por você quando você não fazia nem ideia do que estava acontecendo ali. Então agora você, livre, espontânea vontade, de preferência do coração, com toda a sua alma, você chega diante da igreja na pessoa daquele bispo e diz: eu quero continuar sendo católico, eu quero continuar pertencendo a essa igreja, eu quero continuar sendo de Jesus, eu quero continuar servindo essa igreja e quero continuar sendo um testemunho do Senhor em meio a este mundo e a este tempo. Vimos também que o sacramento do crisma, por meio dele nós somos enriquecidos da força do Espírito Santo. Então, cheio dessa força do Espírito Santo, nós somos, na ação desse Espírito, tornados essas árvores frutíferas. Jesus, repito, lá no seu Sermão da Montanha, ele fala das árvores de frutos bons e das árvores de frutos maus. Quem são as árvores de frutos bons? As árvores que são cheias do Espírito Santo. Essas são que dão os frutos bons. E os frutos bons são aqueles que estão lá em Gálatas 5. É a caridade, é a mansidão, é a temperança, é a alegria e assim por diante. Esses são alguns dos frutos do Espírito Santo. E vimos também que o sacramento da confirmação ou crisma, ele nos obriga, nunca esqueçamos essa parte do catecismo que nós lemos na semana passada, ele nos obriga a difundirmos, ou seja, espalharmos, levarmos, sermos lá aquele semeador da parábola do semeador lá de Mateus 13. O semeador saiu a semear. Então nós somos chamados a ser esses semeadores da igreja. Sermos esses semeadores de nosso Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Mas semear o quê? Semear a palavra de Deus. Semear o amor de Deus. Semear a salvação que está em Deus por meio dessa igreja. Então nós somos chamados a difundir. E como Paulo diz a Timóteo, oportuna e inoportunamente. Se bem que esse inoportunamente, nós não podemos chegar também ao extremo, de como, por exemplo, quantas vezes não aconteceu comigo enfrentando uma fila quilométrica nesses bancos da cidade, e aí chega um irmãozinho de uma outra fé, de uma outra religião, e começa ali a abordar as pessoas e aceita Jesus. Então
Essa é uma forma inoportuna, que não condiz com a palavra de Paulo, quando ele fala de Timóteo, oportuna e inoportunamente. Porque, poxa, você está uma hora e meia em pé numa fila de banco, e chega uma pessoa, apesar de que, né, cheia de uma boa vontade, né, de falar de Deus, de anunciar a pessoa de Deus, mas é oportuno uma situação dessa? Pelo menos dessa maneira? Agora, quando é que se torna oportuno ali numa fila de banco? Por exemplo, você está na fila ali, ou aquele que estava na sua frente ou estava atrás, de repente você começa ali a conversar alguma coisa com aquela pessoa, sei lá, puxa um assunto da vida pessoal dela, ela mesma puxa um assunto da vida pessoal dela, dizendo que está com algum problema em casa, de doença, de financeiro, coisa do tipo. E aí, oportunamente, você insere Jesus ali naquela conversa, insere o amor de Deus ali, insere a fé, né? Fala de Deus, que né? Existe um Deus que pode ajudar naquela situação. Se você recorrer a Ele, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te capacitar, Ele vai te inspirar, Ele vai te ajudar nessa luta, nessa batalha. Aí é oportunamente. Mesmo que numa situação meio adversa, né? O mesmo num banco de ônibus, né? Ali você sentado ao lado de alguém dentro de um coletivo ali apertado, todo mundo parecendo sardinha em lata, certo? Mas é inoportuno, todo mundo dentro de um ônibus ali, né? Quem já morou em capital, nunca morei, mas né? Dentro do metrô em São Paulo, um ali espizinhando o outro ali e a pessoa, né? Berrando ali, né? Fica inoportuno nesse sentido, não? Por isso que o próprio Jesus diz, né? Ele não lá em Isaías, né? Quando fala de Jesus, né? Ele não levanta a voz nas esquinas e tal. Jesus falava era olho no olho. Jesus falava era cara a cara. A pregação de Jesus era face a face. E a verdadeira conversão vai se dar face a face. É olho no olho, né? Então, difundir a palavra de Deus, nós somos obrigados a difundir Jesus nesse mundo. Diga-se de passagem, é o único contraponto contra toda essa mazela de liberalismo, de libertinagem, né, de devassidão, de depravação, né, decomposição moral que está vivendo o ser humano nesses dias de hoje. O único que é capaz de contrapor isso, principalmente nesses dias de hoje, se chama Jesus Cristo. É o único que pode. E não é por menos que a igreja é tão atacada. Porque se o mal quer a destruição do homem, ele também não quer que o bem, que é Deus, edifique e resgate o homem. Então, difundir e defender. Defender a nossa fé. Agora, defender a nossa fé não é ser uma defesa xiita. Defender a nossa fé é defender com a linguagem do amor, a linguagem da paz, né? Com a linguagem da concórdia. Agora, o problema é que quando a gente fala com a linguagem do amor, não é esse amor mundano que está aí, né? A linguagem do amor que a gente fala é a linguagem do amor que transforma verdadeiramente por dentro, por inteiro. Não é um amor que compactua com o que está aí.
Porque estão usando o amor para defender legalização do aborto. Onde é que está o amor dessa igreja que prega tanto o amor, que Deus é amor, e impõe à mulher uma coisa absurda como essa de ter que levar uma gravidez até o final se ela não quer? Que amor é esse? Então, olha a maldade, a malícia, a trapaça que está num argumento desse. Porque quando a gente fala no amor, é o amor que verdadeiramente transforma desde dentro no mais profundo de nós e faz verdadeiramente uma mudança naquela vida. E o amor verdadeiro, o amor de Deus, sempre vai dizer: a vida vale a pena, a vida importa em qualquer situação. Em qualquer situação, em qualquer oportunidade. Ribamar, mas é muito fácil tu falar isso aí. Vai viver isso na pele para ver se é assim. Sim, irmã, verdadeiramente. Se for por esse lado aí, a conversa para por aí. Mas só que temos que ver que existem muitos casos de mulheres que passaram por isso. No amor, elas superaram. Superaram um estupro que trouxe uma gravidez e foi levado até o fim. E essas pessoas têm testemunhos e mais testemunhos mundo afora, Brasil e mundo afora, e que dizem que, graças a Deus, que levou até o fim. Então, defender o aborto não é amor. Defender o aborto é defender um ato egoísta, próprio, seu. E o verdadeiro amor é aquele que sai de si mesmo para olhar algo maior em cima daquilo que está acontecendo ali. Nós olharmos para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que se Jesus tivesse cobrado em 1/10 de segundo de momento, o merecimento dele estar passando aquilo ali, ele não teria chegado até o fim. E diga-se de passagem, né? Muita gente até hoje ainda não entendeu que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a intenção do inimigo era sim matar Jesus, matar o Filho de Deus, sim. Mas antes de tudo era fazer Jesus negar Deus. Por isso aquela barbárie toda. Porque se Jesus nega Deus, a redenção não viria. Então olha que amor. Ninguém, por isso que Jesus vai dizer, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E um verdadeiro amor de dentro, da alma, formado na ação do Espírito Santo, é capaz de passar por uma situação dura como essa, por exemplo, de uma gravidez vinda de uma situação tão terrível como essa, de um aborto, por exemplo, e ir em frente, porque olha numa dimensão maior do que o seu próprio egoísmo e a sua própria vontade humana. Então, defender a fé neste mundo de hoje é saber que nós vamos contrapor coisas absurdas, como nós estamos vendo. Defender a fé é dizer que
o que está aí, e muito do que está aí não é aceitável. Muito do que está aí não é aceitável. Tá? E é por isso que, dentro dessa questão do defender a fé, é onde eu pedi, né, para os primeiros que entraram, abrir aí no livro de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 8, que é uma outra característica do crismado ou confirmado, que vocês terão que ter, temos que ter muito vivo na nossa mente. Como característica de um crismado, de um confirmado. Então, Êxodo no capítulo 17, a partir do versículo 8. Então, Amaleque veio combater contra os israelitas em Rafidim. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para lutar contra Amaleque. Amanhã estarei de pé sobre o topo da colina, com o cajado de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe havia mandado e lutou contra os amalecitas. Entretanto, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Israel vencia. Quando abaixava as mãos, Amaleque vencia. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que se sentasse, enquanto Arão e Hur, um de cada lado, lhe sustentavam as mãos. Assim, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve num livro para ser lembrado e põe nos ouvidos de Josué. Eu apagarei de debaixo do céu toda a lembrança de Amaleque. E Moisés ergueu um altar e chamou Adonai Nissi, o Senhor meu estandarte, e disse: mão levantada ao trono do Senhor, guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pegando aquele contexto, né, do povo de Israel, que eu usei, né, para vocês entenderem lá o sacramento do batismo, né, onde o batismo está prefigurado ali naquela travessia da saída do Egito para ir para Canaã, né, aquela travessia do Mar Vermelho, ali está a prefiguração do batismo. Ou seja, nós temos, o batismo é sair de uma vida velha para entrar para uma vida nova. E nesse entrar para essa vida nova, nós vamos encontrar a terra de Canaã logo ali na frente. Eles encontraram o que? Um deserto. O que é o deserto? A nossa vida, a nossa caminhada, o nosso peregrinar. A história que nós viveremos aqui nessa vida. E nesse peregrinar, nesse deserto dessa vida, nós temos necessidades fisiológicas e espirituais. Lá, naquele caso, a água e o alimento. Espiritualmente, Jesus Cristo, que é a nossa água da vida e é o nosso pão da vida por meio do seu sacramento da Eucaristia. Agora, o deserto também é um lugar de quê? De perigos. O deserto é um lugar de desafios. E olha aqui o povo de Israel sendo agora desafiado por um povo estranho, que eram os amalecitas. E eles tiveram que fazer o quê? Batalhar, lutar, pelejar pela sua vida e pelo seu povo. Espiritualmente isso quer dizer o que para nós, irmãos e irmãs? Que nessa vida nós vamos ter que batalhar. Nessa vida as lutas vão se levantar. Os Amaleques, ou o Amaleque, traduz aqui como o inimigo de Deus, Satanás, ele vai se levantar. Não tenha dúvida disso. Não nos enganemos.
Conhecereis a verdade vos libertará. Não haverá oportunidade, não há possibilidade de nós caminharmos por essa vida sem enfrentarmos batalhas, porque o inimigo, dia e noite, dia após dia, tenta nos perder. Esse Amaleque, ele vai se levantar contra nós. E quanto mais você quiser ser fiel a Deus, mais ele vai se levantar. Porque se Deus quer te levar para Canaã, a Jerusalém Celeste, o céu, o inimigo de Deus quer te levar lá para aquele lugar terrível. Quer te levar de volta para o Egito. Nós temos que batalhar. Nós temos que ser os Josués. Então o Crisma, ele nos dá uma outra característica. Ele nos faz soldados de Cristo. Cristo ali está na pessoa de Moisés, perdão. E nós somos os Josués. E como sua igreja, neste mundo somos chamados a batalhar. Somos chamados a lutar. Somos chamados a pelejar. Com soldados valorosos. Então, não sei se aqui vocês gostam daqueles filmes antigos da época medieval, né, como Rei Arthur, aqueles filmes antigos assim, nesse estilo. Mas como é que um cavaleiro, um soldado, depois de treinado, ele era condecorado, ou melhor, ele era admitido no exército do rei, daquele reino? Qual era o gestual? Como era o gesto concreto ali? Aquele soldado vinha perante o rei, se ajoelhava, o rei sacava da sua espada, colocava aquela espada ali no ombro do soldado, pronunciava ali aquelas palavras, mais ou menos dizendo: você, a partir de agora, eu rei fulano de tal, a partir de agora te consagro, né? Digamos assim, fulano de tal como meu soldado, pronto e preparado para lutar por mim, por esse reino, e se possível for até dando a sua própria vida. Então, irmão e irmã, no momento que aquele bispo, colocar aquele óleo da unção na tua testa, colocar a mão na tua cabeça e dizer: fulano, fulana, recebe o Espírito Santo, o dom de Deus. Ele está dizendo, Jesus está dizendo para você, naquele momento: a partir de hoje, a partir de agora, você é meu soldado. Você é a minha soldado. Chamado a levar meu nome. Chamado a ser missionário. Chamado a difundir e defender a fé dessa igreja e a fé que eu deixei aqui neste mundo há quase 2000 anos. Se preciso for, até com a sua própria vida. Então, se o Crisma é uma confirmação, e você diz: eu quero continuar a permanecer, ser dessa igreja, permanecer nela e caminhar nela até o fim. Essa igreja também diz que a partir desse momento você é um soldado condecorado, treinado e apto para ir neste mundo batalhar pelos direitos de Deus. Batalhar pela fé. Batalhar pela igreja. Batalhar pelas almas, para que o amor de Deus tire essas almas da lama do chiqueiro dos porcos e traga de volta para o aprisco seguro da casa de Deus. Você sabe que uma alma que o inimigo ganha para ele, ele não entrega de mão beijada. Por isso que quem aqui já assistiu Padre Pio, filme de Padre Pio, assista. E o que você vai ver lá em um determinado momento? São Padre Pio tomar surras terríveis do inimigo.
E por que isso? E por que isso? Porque era a forma dele se vingar por cada alma que São Padre Pio tirava das mãos dele. São João Maria Vianney do mesmo jeito. São João Maria Vianney era espancado terrivelmente do mesmo jeito. Onde, chegando ao ponto, né, a biografia de São João Maria Vianney diz que um dia o inimigo, no desespero, né, pegou ele pelo pescoço, né, pregou ele na parede e disse: se existissem mais 2 sacerdotes igual você neste mundo, meu reino era destruído. Porque tu já arrancastes mais de 80 mil almas das minhas mãos. Então, o inimigo, ele não vai aceitar. E por isso que é um combate. Combate espiritual. E como é que vai se por um combate espiritual despreparado, irmão, irmã? Aí tudo bem, você recebeu a condecoração, você agora é um soldado de Cristo. Como crismado, você é um soldado de Cristo. Jesus diz: vai, você agora faz parte do exército. Mas qual é um soldado que vai para uma batalha despreparado, irmão, irmã? Sem as armas ideais, sem o treinamento correto, sem vida de oração, sem conhecimento da palavra de Deus, sem conhecimento da sua própria igreja. Quem aqui já adquiriu seu catecismo da Igreja Católica? Sem conhecimento dos documentos da igreja, sem vida de jejum, de penitência, sem vida de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, sem vida de renúncia ao pecado. Esses, o inimigo pega e bota no bolso brincando, sorrindo. Aí não se entende as coisas que aqueles homens faziam, que esses santos faziam naquele tempo. Ah, isso é absurdo demais. Não, já é ir ao extremo. Sim, São João Maria Vianney, o próprio inimigo disse: tu arrancaste 80 mil almas das minhas mãos. Mas São João Maria Vianney rasgava as carnes quase que todos os dias a chibatada. São João Maria Vianney dormia no chão e o travesseiro dele era uma pedra. São João Maria Vianney comia 2 batatas por dia. Era todo o alimento dele. São João Maria Vianney terminava a celebração, ele ficava 2 horas e meia em adoração diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Santo Padre Pio também não era muito diferente disso. Bom, minha gente, mas aí também, né, não se assuste com o que eu estou dizendo aqui. Isso são para almas muito escolhidas, tá? Lembrem que Santa Teresinha dizia, né? Num jardim tem aquelas flores lindas, maravilhosas, né? Um girassol grande, bonito, mas tem aquela florzinha pequenininha, e ela se considerava aquela florzinha pequenininha. Bom, Santa Teresinha não rasgava as carnes a chibatada. Santa Teresinha, até onde eu sei, não dormia no chão, nem usava uma pedra como travesseiro. Mas Santa Teresinha usou aquilo que ela chamava de pequena via. E ela dizia o quê? O mínimo que eu fizer, o máximo de amor que eu puder. O mínimo que eu fizer, o máximo de amor que eu puder. Então, né, a palavra de Santa Teresinha, Jesus chama essas grandes águias, né, para esses grandes sacrifícios.
porque é uma obra maior que o Senhor quer fazer pelas mãos delas. Né? Por exemplo, um equivalente de São Padre Pio, por exemplo, era Santa Teresa de Ávila. Mas a via de Santa Teresinha também, que hoje, diga-se de passagem, quase estão caminhando aí, eu acho, para quase 120 anos, 120 anos da sua morte, é uma das santas que mais arrebanha gente na igreja de um século para cá. E sem nunca ter saído do Carmelo para pregar a palavra para ninguém. Mas por que isso? Porque ela, diante de Jesus sacramentado, ardia o coração dizendo: Senhor, eu queria rodar esse mundo pregando a tua palavra, levando a tua cruz. Jesus não permitiu ela sair pelo mundo, fisicamente. Mas depois permitiu que a espiritualidade dela conquistasse muitas almas mundo afora, depois da sua morte. Então, para cada um, Deus tem uma história de missão. Certo aqui, irmãos e irmãs? A batalha existe. Existiu a batalha para São João Maria Vianney, existiu a batalha para São Padre Pio, existiu a batalha para Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu o seu calvário sim com a sua tuberculose, desde quando apareceu doente até a sua morte. Quem já leu a biografia dela sabe que foi um sofrimento atroz. Então, nós somos chamados a ser esses Josués aqui, a combater os Amaleques. Amaleques que estão escondidos atrás de liberação de aborto, de legalização da eutanásia, de liberação das drogas. Vocês sabiam que o Congresso lá está a um passo de liberar as drogas, usando como um subterfúgio a liberação da produção daquela substância, né, para pessoas que têm doenças crônicas, né, e tal. Querem, gente, é a tática comunista. Usar um bem para por baixo inserir um mal. Qual é o bem? Temos que liberar a produção o plantio da maconha e tal, para poder produzir essa substância que vai fazer tão bem à saúde de tantos que estão usando dessa droga, né? Tem doenças crônicas graves e tem melhorado. Vamos permitir isso no Brasil, só que lá no texto da lei está lá a pegadinha. Liberar para qualquer um plantar e usar. E onde estão os católicos para gritar? Onde estão os católicos para defender a vida humana contra um absurdo desse? Porque agora mesmo eu cheguei da casa, todo sábado eu vou para a casa da minha sogra. Do lado da casa da minha sogra tem um rapaz que começou a usar drogas na adolescência, como a grande maioria. Esse rapaz é um homem feito hoje, sei lá, está quase pelos seus 30 anos. Um verdadeiro zumbi. Já sofrendo de alto grau de esquizofrenia, de demência, sei lá. Mas o cigarro de maconha está lá, na mão dele. Então querem legalizar as drogas para ver isso. Bondade coisa nenhuma. Então onde está a defesa contra os amaleques que querem legalizar o poliamor? Cadê os católicos que estão contra essas barbaridades? Como, por exemplo, nós estamos caminhando, o Congresso brasileiro está caminhando pouco a pouco, passo a passo, devagarzinho, comendo pelas beiradas, como se diz, para legalizar a pedofilia no Brasil. Legalizar. E se legalizar é a pedofilia. O próximo passo em seguida vai ser lutar para legalizar o incesto. Como ano passado, um deputado do Partido Comunista do Brasil chegou a colocar na Comissão dos Direitos Humanos
o estudo do que ele chama lei do amor. Nessa lei do amor estava lá dizendo: o amor é entre homem e mulher, pode ser entre pai e filho, estava lá textualmente. Mas ainda, graças a Deus, lá tem uma pífia pequena, mas tem até uma guerrida bancada católica e evangélica lá que bateu o pé e não foi para frente. Só que não brinquem com o comunista. Eles recuam taticamente. Agora, desistir, eles não desistem fácil. Então, esses são os amaleques desses dias de hoje. E esses são os amaleques que estão aí. E todos eles se levantam contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos. Agora, eu sinto muito dizer esses infelizes. O que Jesus diz aqui, perdão, o que Deus fala aqui para Amaleque? Então o Senhor disse a Moisés: escreve num livro para ser lembrado, e põe nos ouvidos de Josué: eu apagarei de debaixo do céu toda a lembrança de Amaleque. Por quê? Porque na Bíblia Ave Maria diz aí: porque ele ousou levantar o calcanhar contra o trono de Deus. Aquele que se levanta contra o trono de Deus, irmão, irmã, triste será o fim dele. Por isso que o Império Romano tentou e sucumbiu. Napoleão Bonaparte tentou e sucumbiu. A Revolução Francesa tentou e sucumbiu. Hoje nós temos a maçonaria, temos o comunismo tentando. Vão sucumbir. Vão sucumbir. Porque quando Jesus voltar, as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. E que ele nos encontre com soldados fiéis que estiveram ao lado dele. E aqui não vamos com bravata como Pedro lá no dia da Santa Ceia, não. Senhor, morrerei por ti. Não vamos com bravata, não. Pedro falou aquilo porque estava na carne. Ele só cumpriu aqui verdadeiramente essa palavra quando ele estava cheio do Espírito Santo depois de Pentecoste. Por isso que você precisa desse Pentecoste no Crisma. Para se encher do Espírito Santo e superar a bravata carnal. Para ser então, pelo Espírito Santo, capaz de verdadeiramente ir até o fim pelo Senhor. E não traí-lo, e não abandoná-lo. Bom, o Crisma também, assim como o batismo, ele é um sinal espiritual indelével. O que é isso? Indestrutível. Diz então o parágrafo 1295. Por esta unção, confirmando, recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Assim, os soldados eram marcados com o selo de seu chefe e os escravos com o de seu proprietário. O selo autentica um ato jurídico ou um documento e o torna eventualmente secreto. A partir do Crisma, você confirma que também é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como o dono de um animal marca aquele animal, ferra ele para dizer: isso aqui é meu, é pertença minha, você está se tornando pertença, propriedade do Senhor. E aquele que se torna propriedade de outro, ele tem vontade própria? Não. Eu não tenho vontade própria.
A vontade do Senhor que prevalece na minha vida. Cristo mesmo se declara marcado com o selo de seu Pai. Igualmente, o cristão está marcado por um selo. É Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também é Deus quem nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu uma garantia, o Espírito derramado em nossos corações. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, o colocar-se a seu serviço para sempre, mas também é a promessa da proteção divina na grande provação escatológica. Então, se por um lado você, ao ser marcado e se tornar pertença de Jesus, por outro lado, Jesus promete lutar por ti, pela tua vida até o fim dos tempos. Porque no dia que Jesus voltar e colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, muitos desses bodes são marcados com o sinal do batismo e do crisma, mas que não foram fiéis até o fim. Infelizmente. E quem são os cordeiros? Os que manteram esse sinal vivo, não esconderam, não apagaram, não se envergonharam. Tu é católico? Tu é cristão? Não, eu sou, mas fica ali cheio de teimosinho, cheio de dedo, cheio de coisinha. E medo de se expor. Eu sou professor, gente. Sou professor no meio de uma gama de professores, infelizmente, contaminados em universidade por pensamento marxista, progressista. Então as piadas, os deboches, as criticazinhas, vêm de todo lado, né? Igreja genocida, não sei o quê. Olha lá a Inquisição. Eu digo, irmão, tu sabia que o comunismo que tu defende em 100 anos matou 150 milhões de pessoas em tempo de paz, que se somar todas as guerras da Idade Antiga e da Idade Média, a Inquisição, a Revolução Francesa, a Guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, não chegam perto do que essa tua ideologia ateia, materialista e maligna já matou em pouco mais de 100 anos. Aí o neguinho murcha. Cadê o argumento contra, né, máxima do direito, contra fato no argumento? Ah, como é que tu fica numa igreja dessa? A igreja de Jesus não está mais numa igreja dessa de pedófilo, padre pedófilo, não sei o que, de heresia, de mentira, de idolatria, de imagem, de escultura, não sei o que. Eu digo, irmão, me explica aí como é que uma igreja sobrevive 2000 anos se Deus já saiu e abandonou ela. Me explica aí. Como é que essa igreja está de pé há 2000 e poucos anos? É porque eu acredito que aquele que disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela, continua dentro dela afirmando isso. Então, continuando ainda sobre essa marca. No parágrafo 1304 diz assim, como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu espírito, o revestindo da força do alto para ser sua testemunha. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente. Confessar a fé de Cristo publicamente. E como que em virtude de um ofício. Então,
Assim como nós vimos lá no sacramento do batismo, uma vez batizado, para sempre batizado, uma vez crismado, para sempre crismado. Um certo dia, você tomar a decisão, não quero mais ficar nessa igreja, e ir para outra, saiba que você vai para outra batizado e crismado. Não existe desbatismo e nem existe descrisma. Porque você foi marcado com o sinal da pertença a Jesus. A pertença a Jesus. Você dizer não quero ser mais batizado, você dizer não quero mais ser de Jesus. Então, existem 3 sacramentos que nos marcam com um sinal indelével, indestrutível. Não há como apagar mais. Recebeu, ele está em você até a sua morte, que é o batismo, que é o crisma, e um outro mais na frente, que é o sacramento da ordem. Uma vez sacerdote para sempre, recebeu aquele sacramento da ordem, não existe ex-padre. Vai morrer sendo padre, mesmo tendo abandonado o seu ministério. Então, irmãos e irmãs, eu concluo esse sacramento do crisma, nessa breve explanação para vocês, que mais uma vez eu espero que em nome de Jesus, na ação do Espírito Santo, que aqui foi partilhado com vocês nesse brevíssimo tempo de 2 sábados, fique muito compreendido para vocês. E saibam que é dever nosso viver bem esse sacramento do crisma, buscando esse aprofundamento na filiação divina, como diz o Catecismo no parágrafo 1302. Irmãos, não peguem o seu crisma depois daquela celebração, enfiem ele no fundo de uma gaveta e vão para o mundão servir ao mundão. Não saiam da igreja recebendo uma autoridade de Jesus para ser um soldado dele, um emissário dele, um missionário dele, um evangelizador dele, e depois você vira as costas para ser um missionário do mundo do pecado. Para não cair naquela piada que o padre Fábio de Mello conta numa pregação que ele fez há muitos anos atrás na Canção Nova. Diz que o sacerdote chegou numa igreja para visitar um outro colega sacerdote na paróquia dele. Encontrou o sacerdote brigando, reclamando, murmurando. O que foi, irmão? O que está acontecendo? Ah, irmão, tá difícil. O povo não quer se engajar. O povo não quer participar. O povo não quer cooperar. O povo não quer servir. Aí nisso passa um pombo voando, né, dentro da igreja. Aí o sacerdote, né, o pároco, olha assim e diz: e para terminar ainda tem esses pombos agora aqui dentro da igreja sujando tudo. Aí o sacerdote visitante olha para ele e diz: ué, crisma eles todos. Por quê? Porque parece que virou uma máxima da igreja. Quer ver católico sumir da igreja? Crisma ele. Vocês estão olhando para um aqui, de frente para vocês. Eu me crismei com 17 anos, né, que já pedi perdão a Deus, de má vontade, muitas vezes brigando, porque meu crisma naquela época aqui em São Francisco era domingo pela manhã. Agora imagine um jovem de 14 para 15 anos, do sábado para o domingo, que ia dormir até 10 horas da manhã, 11 horas. E acordar com minha mãe quase me derrubando da cama 6 horas da manhã, porque o crisma era a aula, né, a catequese do crisma era às 8 horas mais ou menos, 7h30, 8 horas, né, porque a gente depois tinha que ficar para a missa das 9. E eu um dia acordei irado e disse com essas palavras para minha mãe: vou terminar isso, e depois que eu terminar, igreja não me vê tão cedo.
horrível. E sabe o que foi que aconteceu? Eu fiz meu crisma. Me crismei. E realmente, me crismei no ano de 1987. Não façam as contas. Tá? E a primeira coisa que eu fiz foi abandonar a igreja. Quase um ano, né? Me crismei ali pelo mês de outubro de 87. E quase um ano sem pisar em igreja, nada, nada, nada. Eu vivi aquela minha vidinha de jovem ali, brincadeira, com amizade, coisa do tipo. Já brigando em casa para querer ir para festa, sair à noite e tal. E era proibido, que naquele tempo pai e mãe tinham moral. E naquele ano de 88 eu tive um problema seríssimo de saúde. Seríssimo. No auge daquele problema seríssimo de saúde eu me lembrei de Deus. E aí não tem aquele ditado também que diz que quem não vai pelo amor vai pela dor. Voltei pela dor, com o rabinho entre as pernas, como se diz. Só que não me tornei um cristão de verdade logo. Isso iria demorar mais uns 2 anos para eu conhecer a renovação carismática católica. A partir dali eu começar a me tornar um cristão de verdade, né? Esse movimento da igreja que eu louvo e agradeço muito a Deus por ele. Começou a me colocar num caminho de católico verdadeiro. Certo, gente? Então, vamos receber esse sacramento e não vamos jogar ele no fundo da gaveta, mas vamos honrá-lo, né? E para isso tem que haver busca de Deus, vida de oração, auxílio do Espírito Santo, vida de igreja, vida de Santa Missa, vida de sacramentos. Se a gente quiser fazer esse sacramento florescer e frutificar para nós e para o nosso próximo, para a nossa família, aqueles que estão em nosso redor. E vamos sempre, né, erguer ação de graças ao Senhor quando a gente diante de dele nas nossas orações pessoais, a gente olhar e ver que o nosso crisma está valendo a pena. Eu não sou um cristão acovardado em falar do nome de Jesus. Eu não vou precisar ir para uma igreja protestante para enfiar uma Bíblia debaixo do braço e sair pela rua aí dizendo que agora eu conheci a Jesus, agora eu estou na igreja certa, agora eu sou cristão de verdade. E vamos também no confessionário pedir perdão a Deus pelas vezes que a gente tem fraquejado em ser um testemunho do Senhor em meio a este mundo. Em levar o amor de Deus para aquele que precisa e que necessita. E olha que esse mundo precisa muito. Este mundo precisa demais. Tem muita gente em teu redor que está precisando de conhecer o amor de Deus. Tem muita gente que está no teu campo de ação que está precisando conhecer o amor de Deus. E o primeiro lugar é a nossa casa. O primeiro lugar é a nossa família. Porque quando eu comecei a caminhar em grupo de oração, comecei a contagiar minha mãe, que partiu dessa vida sendo uma católica carismática, já era da Legião de Maria, mas se tornou ainda muito mais católica. Comecei a contagiar meus irmãos, não consegui com todos ainda, mas um depois, por causa da sua esposa, foi ser evangélico, mas glória a Deus, pelo menos está caminhando com Deus. E é assim, o amor de Deus vai fazendo na gente e automaticamente a gente também quer fazer na vida do outro. Esse é o percurso natural. Deus faz em mim, automaticamente tenho que fazer na vida do outro. Porque não existe dizer que eu carrego Deus, que eu tenho fé em Deus, que eu sirvo a Deus e não olho para o outro. É só olhar para a conversão de Zaqueu. Zaqueu teve aquela experiência com Jesus. O que foi que aconteceu automaticamente, em seguida? Ele que era um egoísta, um trapaceiro, ladrão, um cobrador de impostos corrupto, começou a olhar
para o que ele fazia com aquelas pessoas. Mestre, eu vou dar metade dos meus bens e aqueles que eu defraudei, roubei, passei a mão, vou devolver 4 vezes mais. Então, o amor de Deus transforma a vida da gente automaticamente, a gente quer passar isso para frente. Isso é a característica do crismado. Por que a cor do crisma é o vermelho, né? O vermelho é a cor do amor, certo? Vermelho é a cor do amor. Que o comunismo roubou. Gente, o que os símbolos católicos estão sendo roubados por essas coisas ruins desse mundo, né? Lá no batismo eu falei da questão do arco-íris, né? Um certo grupo aí roubou as cores do arco-íris da Igreja Católica, que hoje é bandeira deles. Do mesmo jeito, hoje o movimento comunista tomou posse do vermelho. E o católico hoje vê o vermelho e odeia o vermelho por causa, né, dessa coisa do movimento comunista, que tomou conta do apoderou-se do vermelho. Né? Porque o vermelho para nós é o amor, e é o amor que, né, cor do sangue, sangue que se preciso fosse derrama para ver a salvação e a conversão do outro. E Jesus derramou seu sangue para converter o mundo, salvar o mundo. Todos os mártires da história da igreja derramaram seu sangue pela salvação de almas. Né? E todos nós católicos também somos chamados a isso. Certo? Então, que tenha ficado muito bem compreendido para vocês. Vamos aprofundar, né, no Catecismo da Igreja Católica, né? Palavra de Deus, vida de oração, fazer esse crisma que vocês receberão aí em breve, verdadeiramente ser um luzeiro de bênção, de graça na vida de outras pessoas. Amém, gente? Amém. 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 Obrigado, Senhor, por este encontro. Obrigado por tudo que aqui partilhamos nesta catequese de hoje. Mais uma vez, Senhor, te peço que o Teu Espírito Santo possa gravar no mais profundo do coração, da alma, no espírito, além da mente, de cada um desses irmãos e irmãs que participam dessa catequese de hoje. E possam, Senhor, em breve, ao receberem este sacramento, vivê-lo com intensidade, com amor, com fidelidade, com verdade, agradando a Ti e sendo canal de bênção para outros também. Que o Senhor lhe seja, por meio do Seu Espírito Santo, essa força a fazê-los instrumentos abençoados em meio a este mundo e este tempo. Tudo isso eu quero desde já vos louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos e queremos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Próxima semana.